Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Vamos lá, dar uma olhada aqui no gráfico do Ibovespa. Vamos lá, pessoal. Ibov segue na mesma entre nossa faixa vermelha e faixa verde. Lateral entre 126, 125,800, né? E a região de 129,800 a 130, 131 mil, tá? Ou seja, é esse range aqui, né? Dá para perceber entre a faixinha verde aqui no fundo e a faixinha vermelha aqui no topinho anterior, tá? Lateral, né? Chega próximo da faixa verde, tem dado compra, chega próximo da faixa vermelha, tem dado venda, tá? Agora, se você me perguntar qual que é a minha perspectiva de um prazo maior, né? Em algum momento ele vai ter que romper, ou para cima ou para baixo. Se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer, se é um rompimento para cima ou para baixo, no momento eu ainda sigo com uma leitura de que é para cima. Por que eu sigo com essa leitura de que é para cima? Por conta do gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, eu vejo o índice numa movimentação de topo, fundo ascendente, e estou acreditando que esta correção nada mais é do que um pullback dessa última pernada, simplesmente para o preço formar um pivôzinho de alta e continuar subindo, tá? Estou acreditando nisso. E aí, meu primeiro alvo seria o teste do topo e depois a região dos 137,800, ok? Então, isso é o que eu vejo como mais provável para o índice. Ok, e se eu estiver errado? Se eu estiver errado, vamos voltar ali no gráfico diário. Se eu estiver errado e o índice não rompa essa região dos 130.500, venha perdendo a região dos 126 mil, aí o ponto de próximo suporte, né, o próximo alvo para o índice, passa a ser os 122 mil. Só que aí eu já começo a ver uma figura ali de reversão, né? Algumas pessoas têm até perguntado ali se não é o ombro, cabeça, ombro, aí para quem gosta de figuras gráficas, né? Onde é que seria o ombro, cabeça e o ombro novamente ali. E aí ele perdendo estas mínimas, começa a desenhar um padrão de topos e fundos descendentes, o que pode indicar até mesmo uma reversão de toda essa movimentação de alta que o índice fez, tá? Pode acontecer, né? O mercado faz o que ele bem entender, preço que manda, mas no momento, né, eu acredito ainda que a leitura ali, né, que o mais provável seja o índice, pelo menos ir lá testar o 134, tá? Estou acreditando nisso. Se por um acaso o índice não fizer isso e ele vem perdendo a mínima dos 126 mil, 125.800, aí eu já não tenho mais essa leitura, né? Eu vou ter que realmente entender que o mercado é para baixo, sim, topos e fundos descendentes, e aí o meu próximo alvo vai ser no 122 mil. Só que qual que é o detalhe? Vamos lá, pessoal. Vou apagar aqui esses últimos desenhos, né? Supondo que o índice faça algo parecido com isso. Ele não rompa aqui o 130, venha para testar esse 125.800, 126 mil e acabe perdendo, voltando para cá. Repara que ele começa a desenhar, ó, desde de outubro, né, do ano passado, o índice ele vem uma movimentação aqui de topos e fundos ascendentes, certo? Se ele fizer isso, ele começa a desenhar um topo e fundo descendente. Aí eu começo até a desenhar um canalzinho de baixa aqui no gráfico do índice, porque o que acontece? Ah, beleza, chegou nos 122 mil, na minha opinião é região de suporte, mas pode ser que ele faça simplesmente o repique para depois continuar caindo, tá? Então, assim, no momento eu ainda acredito que é para cima, certo? Só que ele precisa permanecer acima dos 125.800. Se perdido, próximo suporte está no 122, mas muito cuidado em acreditar que chegou no 122 mil, ele vai explodir para cima, não. Eu começo a ver, caso esse índice vá no 122 mil, que ele vai sim ter uma reação, acredito que ali vai trabalhar com ponto de suporte, mas pode ser apenas um repique para depois continuar caindo, tá? Por isso, essa faixa de 125.800, 126 mil, eu vejo como um ponto importantíssimo ali no gráfico. Pelo semanal, vamos lá, pelo gráfico semanal, ainda vejo algo parecido com isso, tá? Então fez uma pernada de alta, corrigiu, entendo que aqui pode ser a formação de um pivôzinho para continuar subindo. Estou acreditando nisso. Vamos acompanhar para ver o que os próximos dias ali, como que o mercado aí vai se movimentar, tá ok? Então é isso aí que eu tenho para falar do Ibovespa. Vamos agora falar do dólar, e aí o dólar
lateral também, né? Outro gráfico ali que não toma uma direção, né, pessoal? Então, assim, ó, é aquela faixinha vermelha que a gente já tem falado nos últimos dias, né? Não rompe. Ele agora tem um ponto de suporte aqui nos 960. Se eu for no curtíssimo prazo, por exemplo, uns 60 minutos, vocês vão perceber que os 960 passou a ser um ponto de suporte importante aí que o dólar, toda vez que testa, tem segurado, né? Ó, coloquei a linha horizontal aí do cursor. Repara que toda vez que ele chega ali na nossa linha horizontal, nos 960, ele reage, inclusive está testando exatamente agora este ponto, tá? Se não perder 960, ele volta para testar aqui novamente os 990 e depois a região dos 5.000. Perdeu 960, aí ele abre espaço para buscar os 920, que é o próximo suporte para o dólar, 920, 910, tá? Então, dólar lateral. Vamos acompanhar a reação nos 960, mas de qualquer forma segue lateral aí o dólar, tá? E vamos lá. Toda semana eu trago 2 candidatos aqui para a gente ficar de olho, né? E essa semana aqui trouxe novamente ali mais 2 candidatos. Como eu ainda acredito que esse mercado vai para cima, né? Foi difícil achar bons candidatos, tá? Mas eu consegui achar ali o que eu considero candidatos interessantes que estejam em região de suporte que vale a pena ser monitorado. O primeiro candidato que eu gostaria de comentar é o gráfico de CPFE 3, né? Então, se eu pegar aqui o gráfico semanal, reparem que CPFE vem no movimento de topos e fundos ascendentes, né? Então, topos e fundos ascendentes, aqui ele estava no movimento de correção, rompeu aqui essa região de topos anteriores, inclusive ele está testando essa mesma região, tá? Na verdade não, desculpa, ele está testando esse topinho aqui, né? Ele está testando aqui em cima, ó. Então, ele rompeu esse topinho, corrigiu, agora está testando. Como ele tem uma movimentação de topos e fundos ascendentes, inclusive se eu desenhar aqui um canalzinho de alta, pegando os últimos fundos, ele está exatamente nesse canal de alta, eu estou acreditando que ele segure aqui na região de linha verde e volte para testar topo, tá? Então, por isso eu acho um bom candidato. Vamos ver se ele segura por aqui. Tomar cuidado se ele perder a mínima aqui dos 34,85, porque aí ele pode sim voltar para testar novamente essa região dos 32,80, 31,90, né? Então, tomar um pouco mais de cuidado se ele perder as mínimas ali dos 34,80. Mas, de qualquer forma, eu considero um excelente candidato. Gráfico diário, ele está um pouco mais lateral. Vamos ver se ele passa a trabalhar acima desses 36,50. Acima de 36,50, primeiro alvo, 37,30. E aí, se rompido, vai lá para testar os topos novamente ali na casa dos 39, tá? Então, CPFE 3, primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção ali, que está no ponto que considero uma região ali para ficar de olho. Próximo candidato é o gráfico de Santander, pessoal, SAMB 11. Ele é um gráfico que está lateral, né? Quando eu considero aqui o semanal, inclusive bateu cabeça na resistência em 4,4, voltou para 34, só que ele já começa a deixar um topinho mais alto que o anterior. Vamos ver se ele vai deixar esse fundo mais alto que o anterior, quem sabe ali pelo menos para testar topo, tá? Se eu for no gráfico diário, vocês conseguem perceber que ele deu uma pernada forte para cima, tá em região de retração, né? Então, se eu pegar e traçar uma retração desse topo até a mínima, ele está exatamente no 50%. Tá na mínima 144 como suporte. Qual que é a ideia aqui de Santander? É que ele venha pelo menos para testar mais uma vez a 610, pelo menos testar mais uma vez aqui essa região de topos anteriores. E se rompido, né, caso ele faça uma onda 3 para cima aqui, e eu projeto esse movimento de alta, pode buscar, por exemplo, os 33,80 a 35,30, tá? Então, quem sabe a gente não veja aí Santander dando uma esticada ali para cima. Então, eu gosto bastante aí de Santander também. Vamos ver se ele consegue aí segurar acima dos 28 reais, tá? Ponto de atenção, se por um acaso o Santander perder essa região que ele está formando o pivôzinho aí nos 28, tomar um pouco mais de cuidado em segurar a operação, porque ele abre um espaço de correção até a faixa dos 25, tá? Então o ideal é que ele já segurasse agora na mínima 144, como ele tem feito, não é para voltar abaixo, e aí depende muito do que vai acontecer nos próximos dias, e formando realmente esse pivô como aparentemente ele está fazendo ali, a ideia seria voltar para testar os topos anteriores, tá? Ele tem alguns pontos de atenção no meio do caminho, né? E o primeiro ponto de atenção que eu colocaria ele para ficar de olho, caso o Santander dê continuidade aí no curto prazo, seria essa faixa dos 30 reais.
chegando nos R$30, ponto de atenção, ele precisa romper, tá? Se ele chegou lá nos 30, então vamos lá, supondo aí que tenha comprado ele chegou aqui nos 30, travou e apontou para baixo. Isso aqui já tem que ficar atento, né? É um ponto de resistência de curto prazo. Se ele não romper, ele volta tudo de novo para testar os 28. E aí sempre tem aquela possibilidade de acabar perdendo e fazendo algo parecido com isso, tá? O que ele precisa fazer aqui, Santander? Então, comprei, chegou lá nos 30, cara, tem que ficar de olho ali para ver se ele não vai falhar. Se ele falhar, talvez pensar em fazer uma parcial, ou pelo menos colocar no 0 a 0 ali para proteger, né, tirar um pouco o risco da operação. Se ele romper, aí maravilha. Aí a ideia seria realmente ir buscar os topos anteriores, e ele faz ali o que nós havíamos planejado, né, acreditando nesse possível movimento de onda 3, ou pelo menos do teste do topo de Santander, tá? Então, Santander considera um bom candidato, vamos acompanhar para ver se ele segura por aí. Vamos ver se nosso Ibovespa aí também ajuda, né? Se o Ibovespa realmente destrava o preço, de preferência que destrave para cima, e aí certamente vai ajudar os dois candidatos que nós marcamos aí, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500, pessoal. Então, deixa eu pegar aqui o S&P 500. Vamos lá. Bem, S&P 500 segue na sua tendência de alta. Se eu pego o gráfico semanal do S&P 500, eu vejo a possibilidade dele testar aquela região do topo do canal, que é lá próximo dos 5.130, 5.100, enfim, é para cima. Tá bem esticado, né? Então tem que tomar cuidado aí para quem opera mercado americano, porque a qualquer momento pode haver uma correção ali um pouco mais para baixo, né? Uma correção mais profunda ali. E dependendo de onde entrar na compra, principalmente comprar topo, pode acontecer ali de ficar preso e o preço voltando contra o que gera ali um certo desconforto, tá? Vamos lá, S&P 500 é para cima, né? O último pivô ali, o último fundinho que ele deixou e que eu passo a monitorar como um ponto de suporte, seria justamente, ó, esse candle aqui do dia 13 de fevereiro, tá? Se eu não me engano, foi o dia que teve a divulgação de dado de inflação lá nos Estados Unidos, veio acima do esperado, e o mercado ali, o S&P 500 abriu com gap de baixa, mas logo em seguida, nos próximos dias, acabou recuperando, tá? Hoje é feriado nos Estados Unidos, então o mercado é fechado. Eu monitoro essa região dos 4.900 como um primeiro ponto de suporte. Se houver correção no curto prazo para essa região, é um ponto de suporte, tá? Então, pode ser que ele no curto prazo já segure por aqui e já mande para testar topo, ok? Se por um acaso ele já vem rompendo aqui, abre aí amanhã, né? Acima dos 5.050. Alvo é o topo do canal, então 5.100, 5.130, enfim, ainda é para cima. Mesmo que o S&P 500 perca a região dos 4.900, ainda veja a faixa dos 4.800 como um belo ponto de suporte, até porque é a região do topo histórico que foi rompido, né? Então, se eu pegar aqui, der um zoom, pegar lá o topo de janeiro de 22, finalzinho de dezembro ali de 21, ele deixou um topo ali na faixa dos 4.800, rompeu recentemente, então se por um acaso o S&P 500 voltar ali corrigindo para testar aquela região, excelente ponto de compra, até mesmo acreditando numa retomada de tendência de alta, né, com belas oportunidades, até acredito que surgirão se o S&P 500 voltar para os 4.800 e forma um pivô por ali, tá? Então assim, S&P 500 na minha opinião ainda é para cima, tá? Tá esticado, tem que ter cautela pelo fato de já ter andado bastante. Se houver correção acima de 4.800, ainda sigo com esse viés comprador. Então, vamos acompanhar, ver se inclusive o S&P 500 corrige um pouquinho mais ali, para dar uma melhor oportunidade para quem não conseguiu pegar essa movimentação de alta aí que o S&P 500 tem feito, tá? Então, acima de 4.800, ainda sigo ali com viés comprador no S&P 500, e correções são oportunidades de novas compras, pelo que eu vejo ali no gráfico da S&P 500. Ok, pessoal? Então é isso daí, vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma excelente semana, e semana que vem estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor do Mercado. Pessoal, um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.